Fala, meus caros, como é que vocês estão? Bom, há poucas horas o Bradesco divulgou o resultado do quarto trimestre de 2025. Então eu separei alguns pontos que eu julguei serem mais importantes e trouxe eles aqui para a gente analisar juntos. Mas antes, deixa eu contextualizar a fase que o Bradesco vive. Bom, no começo da década, o Bradesco ele errou feio na política de crédito dele. E isso fez com que o banco atravessasse uma fase muito ruim. O banco ali em 2023, ele enfrentou o pior momento da sua história quando se trata de lucro, de rentabilidade. Desde então, o banco ele tem passado por um processo de turnaround, de reestruturação, onde ele trocou a gestão, reviu política de crédito, fechou agências, investiu em tecnologia, e é nesse momento que a gente está agora. Quem é cliente da Avaros há mais tempo e acompanha nossas carteiras recomendadas, muito provavelmente tem Bradesco na carteira. Se eu não me engano, das grandes casas de análise do Brasil, nós fomos, assim, durante muito tempo, a única que recomendou Bradesco. Se você pegar o nosso preço médio deve estar ali na casa de 12, 13 reais. Só que hoje a ação está como manter na nossa carteira, justamente aguardando esse resultado para a gente poder entender se o preço atual, né, já que a ação andou muito nos últimos 12 meses, se ainda há ali uma simetria de preço ou se não, se ainda está barato, se o banco ainda tem potencial de valorização. Tá, mas feito essa contextualização, eu acho que a gente pode entrar de fato nos números do quarto trimestre. Bom, logo de cara aqui, o que a gente vê? Primeiro, a gente vê um lucro que cresceu muito, né? Cresceu o lucro líquido recorrente 26% quando a gente compara 2024 com 2025, tá? Isso logo de cara chama atenção, mas eu acho que a gente deveria olhar menos para isso. Por quê? Por conta desse momento difícil que o banco atravessou, ele teve que lidar por muito tempo com uma inadimplência muito alta, teve que carregar uma carteira muito ruim. Então, o resultado de 2024 em si, ele não é uma boa base de comparação. Óbvio, né? Você parte de um resultado muito ruim, então quando você vai regredindo a média, isso causa um crescimento muito grande, que é o que a gente está vendo, né? Mas outras coisas aqui, eu acho que merecem mais a nossa atenção. Como, por exemplo, a gente vê uma margem financeira líquida, daqui a pouco eu explico o que crescendo 17%. O resultado, a seguradora, né, o resultado com seguros, capitalização e previdência, crescendo 16%. Por outro lado, as despesas operacionais crescendo no ritmo inferior, 8,5%. O que a gente pode ver logo de cara é que o banco ele tem conseguido crescer receita sem um crescimento proporcional da despesa. Isso é ótimo, porque na prática isso significa que o banco está destravando a alavancagem operacional. Mas agora vamos entrar de fato em cada uma dessas linhas. Bom, primeiro, logo de cara a gente vê que o banco ele tem conseguido crescer ROI. O que é esse ROI? É o lucro dele sobre o patrimônio líquido médio ali no período, né? Então é o principal indicador de rentabilidade. Hoje esse indicador, no acumulado de 12 meses, então em 2025, ele foi de 14,8%. Em 2024, esse indicador foi de 11,7%. Ainda é um resultado ruim, tá? O Bradesco ele tem potencial de ter uma rentabilidade muito maior do que ele tem. Só que, o que acontece? Quando a gestão do banco, isso ali entre 2023 e 2024, anunciou o turnaround, o plano de reestruturação, eles disseram que esse plano aconteceria em 5 anos. E durante esse período a gente ia ver, como diz o CEO, uma melhora gradual, step by step, ou passo a passo, né? E aí a tendência, pelo menos que eu projetava, é que o Bradesco ele atingisse um ROI próximo ou igual ao custo de capital ali no segundo semestre de 2026. Só que não, o banco, no quarto trimestre, a gente pega só o retorno do quarto trimestre e analisa ele, a gente vê um ROI já superior a 15%. Então hoje, esse retorno, a rentabilidade do Bradesco já é maior do que o custo de capital. O que me leva a crer que o plano de reestruturação ele está avançado, mais avançado do que a própria gestão ela projetava ou ela dizia ao mercado que pretendia estar nesse momento. Além disso, lembra que eu falei com você sobre a eficiência? Banco mede eficiência através do índice de eficiência operacional. O que é esse índice? É despesa operacional dividido pela receita operacional. Então, mais ou menos quanto que o banco precisa gastar para ter R$1 de receita. É um pouco
contraintuitivo, mas o índice de eficiência operacional, quanto menor, melhor, porque mostra que o banco ele gasta menos para ter R$1 de receita, então o banco ele é mais eficiente. E o que a gente vê é o índice de eficiência operacional do Bradesco caindo, ainda caindo de maneira tímida, passando de 78% no final de 24 para 75% agora. E quando a gente desconsidera a despesa de provisão que o banco teve nesse período, esse índice de eficiência ele sai de 52% para 50%. É ainda um índice de eficiência alto, tá? O Bradesco ele tem potencial para ser mais eficiente do que ele é. Eu diria, e não me assustaria se daqui a alguns anos esse índice ficasse ali entre 45% e 40%, o que seria ótimo para o banco. E sendo bem sincero, eu acho que o banco ele até tinha um potencial de ter um índice de eficiência maior agora. Mas o que acontece? Pelo menos essa é a minha visão, tá? Que o banco ele está sendo tão eficiente e ele tá sendo tão ágil no plano de reestruturação que ele aproveitou para antecipar algumas despesas. O que eu digo como antecipar algumas despesas? Bom, o plano de reestruturação passa por fechar pontos físicos e demitir pessoas, né? Obviamente, é um percentual pequeno do total de colaboradores do Bradesco. Tudo bem. Só que vendo como o banco estava desempenhando o operacional esse ano, o potencial de receita, o que eles esperavam ali, eles optaram por pegar parte do pessoal que seria demitido no ano que vem, ou parte dos pontos físicos que seriam fechados no ano que vem, e fizeram isso agora. E quando você faz um movimento desse, de fechar ponto, então você devolve alguma coisa que tem alugada, paga multa. Quando você demite alguém, você tem toda a despesa da rescisão, você tem que fazer uma provisão para algum processo trabalhista, alguma coisa assim, e isso causa uma despesa não recorrente muito alta, e essa despesa veio para esse ano, então é por isso que o índice de eficiência acho que está longe do potencial que o Bradesco tem. Bom, seguindo agora a gente vai entrar na margem financeira. O que é essa margem financeira? O Bradesco ele divide a margem financeira com clientes e com mercado. Com clientes, você pode entender que é tudo que o banco conseguiu de juros e empréstimos, menos o que ele gastou para captar esse dinheiro. Então a gente vê que a margem com clientes ela cresce muito. E ela cresce muito por quê? Então já está aqui em 12 meses, ela já cresceu 17%. E por que isso acontece? Um crescimento é natural com o crescimento da carteira de crédito. Logo, se você empresta mais dinheiro, sua margem com clientes tende a aumentar. Tá certo? Só que quando a gente olha a taxa média, que seria o spread médio que o Bradesco consegue nos empréstimos, ele hoje é de 9%. No final de 2024, ele era de 8,4%, o que significa que o Bradesco está conseguindo obter uma maior rentabilidade, um maior spread nos seus empréstimos. Isso é fácil de conseguir. Basta você emprestar linhas mais arriscadas. Por exemplo, se você fizer um empréstimo pessoal sem nenhum tipo de garantia, os juros que você vai cobrar é muito maior do que o empréstimo consignado INSS, que é até regulado, né? Tem uma taxa teto que o governo permite que você empreste. Então, o que é mais importante aqui é a gente não olhar só essa taxa média, mas sim essa taxa média ajustada ao risco, ou seja, é seu spread já descontando sua despesa de provisão para calote. Porque é natural que quando seu spread aumente, porque você foi para linhas mais arriscadas, sua despesa de provisão também aumente, o que meio que faz com que esse spread líquido ele continue constante, mas não é o que acontece no Bradesco. No Bradesco, no final de 2024, esse spread líquido era de 4,4% e hoje ele é de 4,8%, o que significa que o banco ele acertou a mão na política de crédito dele. Agora ele empresta a taxas maiores, mas mantendo a inadimplência controlado, o que é ótimo também. E aí agora já passando para a evolução da carteira de crédito do Bradesco. Isso explica por que o banco ele consegue crescer esse spread líquido. Olha, vamos ver aqui onde ele mais cresceu carteira. Primeiro a gente olha que ele cresceu a carteira total ali próximo aos 11,7%. E esse é um crescimento meio mentiroso, porque ao longo de 2025 ele fez a aquisição do banco John Deere e aí ele consolidou toda essa carteira do banco na carteira dele, então isso meio que faz com que haja um crescimento não orgânico da carteira de crédito, né? Tirando esse fato, a carteira cresceria entre 10% e 11%.
Mas onde que ele mais cresce? Ele cresce muito no cartão de crédito, que foi um movimento pensado pelo banco, tá? Você pode falar assim, mas cartão de crédito é arriscado. Concordo. O que o Bradesco fez, ele está tentando capturar o cliente de mais alta renda. Então, esse cartão de crédito que ele tem crescido é justamente nesse cliente de mais alta renda e que, por obviedade, é quem tem a menor probabilidade de inadimplência. Tem sido uma estratégia muito bem feita. Ele também cresce no financiamento de veículos, o que também é bom porque, no limite, caso haja inadimplência, tem a garantia do veículo que o banco ele pode retomar, fazer um leilão e não ter que reconhecer o calote. Ele também cresce no crédito rural, e aqui tem a ver com a aquisição do banco John Deere. Ele cresce aqui em pessoas jurídicas em capital de giro, e também ele cresce aqui principalmente no capital de giro. Olha que interessante agora, quando a gente olha o percentual da carteira que ele tinha de crédito que existia algum tipo de garantia no final de 2024, então era só 54%, então a gente interpreta assim. No final de 2024, 54% da carteira de crédito do Bradesco tinha garantia. E 46%, obviamente, não tinha nenhum tipo de garantia. Hoje não. Hoje, mais de 59% da carteira de crédito do Bradesco é o crédito com garantia e 40% é o crédito sem garantia. Olha o movimento que ele fez. Ele de fato cresceu carteira, ele de fato cresceu spread, mas ele fez isso em linhas colateralizadas, ou seja, linhas com garantia que possuem um risco de inadimplência e portanto, uma despesa de provisão menor. E isso explica por que o banco ele tem conseguido crescer o spread líquido. E isso é bem evidente aqui quando a gente olha a evolução da PDD. Lembra que eu falei que a margem com clientes cresceu 17%? No mesmo período, a despesa de PDD cresceu só 11%. Então, se a sua receita financeira cresce acima da sua despesa de provisão, óbvio, seu spread líquido, como a gente viu, aumenta, e foi o que aconteceu. Dá uma olhada que hoje o Bradesco ele estabilizou a quantidade, a razão entre PDD, então a despesa que ele tem com provisão para calote, e o tamanho da carteira hoje está estável ali em 3,2%, que é um patamar dado a taxa de juros que a gente tem de 15%, então a renda das famílias bastante comprometida, é um patamar bem aceitável assim, e bem maior do que o banco ele já teve, como por exemplo em 2023. Bom, mas aqui tem talvez um destaque negativo, que são os índices de cobertura do Bradesco que tem caído. Mas o que são esses índices de cobertura, né? Essa linha aqui em vermelho, roxo, ela é a quantidade de saldo de provisão, então toda a sua gordura prevendo calote futuro sobre a quantidade de crédito que está de fato inadimplente acima de 90 dias. Hoje esse percentual é de 166%. O que significa isso? Que eu tenho 1,66 vezes mais provisão do que crédito inadimplente. E em 2024, esse percentual era de 188%. Ele caiu. Isso também acontece quando a gente faz a divisão entre o saldo de provisão, não a despesa, o saldo, o montante que ele tem provisionado, sobre o total da carteira. Em 2024, esse montante essa razão era de 5,6% e hoje é de 5,3%. Também houve uma queda. Tem duas explicações para isso. A primeira seria, o banco ele está menos conservador, então ele está tendo um nível de provisão menor e meio que isso forjou um lucro maior, já que ele queimou provisão para poder ter uma despesa menor ali no período de provisão e poder aumentar o lucro. Só que eu não vejo assim não, tá? Apesar desse ser um sinal de alerta, porque a carteira do banco como um todo ela está melhor. Então se você tem uma carteira de maior qualidade, com menos crédito problemático, você de fato precisa fazer menos provisão, precisa ter um nível de provisão menor. Então eu vejo esse movimento absolutamente como natural. E aí dá uma olhada como que o índice de inadimplência ele está estável, ele sai no final de 2024 de 4 para hoje 4,1%, é um aumento aceitável. A gente viu que quando a gente vê o risco-retorno, né, o spread líquido ajustado pelo risco, ele cresceu. Então o banco ele de fato ele acertou bastante a mão na política de crédito. E aí quais linhas que mais cresceram aqui de inadimplência? Foi a linha pessoa física, pouco normal pela situação macroeconômica do país, mas por outro lado a gente vê linha de micro, pequena e médias empresas caindo a inadimplência, e esse tem sido um foco do banco,
fazer um empréstimo para essas empresas e muitas vezes esses empréstimos eles têm cobertura de algum fundo do governo. Então, se a empresa não pagar, esse fundo ele ressarce o banco pelo menos de algum percentual ali. Bom, e esse gráfico aqui ele explica bem, ele mostra bem esse lance que eu falei sobre o banco ter uma carteira com menos ativos problemáticos. O que acontece hoje? Os bancos dividem os empréstimos em 3 estágios. O estágio 1, que é o melhor, então são aqueles empréstimos que estão em dia. O estágio 2, que é o crédito que ele começa a mostrar sinais de fragilidade, então começa a haver ali uma inadimplência mais curta, inferior a 90, e tem o estágio 3, que aí são os créditos que a gente chama de problemáticos, que são créditos ou inadimplentes ou que estão dando sinais muito claros de inadimplência. Quando a gente olha para o final de 2024, a quantidade desses créditos em estágio 3 era de 8,4% e hoje é de 7,3%. Então, o banco ele teve uma queda na quantidade, na representatividade daqueles créditos que ele julga como problemáticos. E, por outro lado, os créditos saudáveis, os créditos em estágio 1, que eram 87,5% da carteira, hoje são 88,1%. E quando a gente olha especificamente para a carteira reestruturada do banco, o que é essa carteira reestruturada? Bom, são pessoas ou empresas que estavam inadimplentes, não tinham capacidade de honrar o pagamento, aí o banco ele reestruturou esse crédito. Possivelmente ele deu um prazo maior ou ele diminuiu o tamanho da dívida, justamente para poder recuperar parte daquele empréstimo que em algum momento ele acreditou que perderia completamente. E essa carteira que no final de 2024 era de 34,8 bi, hoje ela é de 26,6 bilhões, então isso explica também aquela queda no montante de provisão. Bom, se seu crédito problemático, se sua carteira reestruturada diminui, você de fato precisa ter um nível de provisão menor. Bom, passando agora para a gente analisar a evolução da receita de prestação de serviços do banco. A gente vê em quais linhas que essa receita mais cresce. Primeiro, rendas de cartão, cresce 14,4% no ano, que é justamente aquele movimento que eu falei do banco crescer cartão de crédito para alta renda. Então isso já traz retorno na receita de prestação de serviços. O banco ele também cresce na administração de consórcios e ali em mercado de capitais e assessoria financeira, mas são linhas menores, assim, de montante, valor nominal menor. O que chama atenção, o banco ele performa mal em conta corrente, natural, né, um movimento do setor. Hoje os bancos incumbentes, que é o caso do Bradesco, a tendência é que ele perca market share para os bancos digitais, o que não é nenhum problema, tá? Dependendo do tipo de cliente que ele perde. Por exemplo, para o Bradesco ele perder um cliente alta renda é péssimo, mas ele perder um cliente do varejo ali, da classe C e D, talvez não seja tão ruim assim, porque não é o foco do banco. O custo de servir, por exemplo, o custo de servir do Bradesco, hoje ele é muito maior do que o custo de servir para o Nubank. Então, às vezes, ter esse cliente para o Bradesco traz prejuízo e para o Nubank não. Então, essa migração para as fintechs, eu vejo isso como natural. E outra linha que cai bastante é essa linha de operações de crédito, mas isso aí é um efeito regulatório, tá? Na virada de 24 para 25, os bancos eles passaram a adotar a resolução 4966 e essa resolução faz com que o que antes os bancos reconheciam como receita de serviços e nomeavam de operações de crédito, que eram justamente receitas atreladas à originação de algum empréstimo, hoje essa receita vai para a margem financeira e o diferimento ali, o reconhecimento dela não é todo na originação, mas é diferido ao longo do empréstimo, então não é muito justo a gente olhar não, e mesmo assim as receitas elas crescem 8,9%, que é um crescimento bom. Por outro lado, a gente também tem a evolução das despesas e aqui vale um foco até um pouco maior. O que a gente vê? Despesa de pessoal crescendo 9,7%. É um crescimento relativamente alto, mas vamos entender de onde vem esse crescimento. Primeiro a gente vê que proventos, encargos e benefícios, então o salário cresce pouco, 4,4%, ali bem em linha com a inflação. No entanto, as participações no resultado, que é PLR, cresce muito alto e isso é um pouco justificável. Primeiro porque, obviamente, essa participação é atrelada
ao desempenho do banco. Então a gente viu que em 2024 o banco teve um desempenho, um lucro muito baixo, logo a PLR foi menor. E também porque o banco, nessa reestruturação, ele diminuiu bastante o salário fixo da diretoria executiva, que era muito alto em relação aos pares do Bradesco, inclusive. Então ele diminuiu a remuneração fixa e atrelou uma remuneração maior, uma parte maior da remuneração no resultado. Então, quando o resultado cresce assim, é natural que venha uma PLR maior. Por outro lado, quando a gente olha as despesas administrativas, tirando depreciação e amortização, houve uma queda, o que é muito bom para o Bradesco. Além da política de crédito ruim, uma das fraquezas que levou o Bradesco para o buraco foi justamente o nível de despesa administrativa muito alto, porque a operação do banco era muito grande, né? Você imagina, são milhares de agências, mais de 80 mil funcionários, isso tudo é muito caro e o banco ele tem conseguido diminuir isso de uma forma bastante eficaz, né? E a gente também vê crescimento de contingências cíveis, trabalhistas e fiscais, que tem a ver com esse processo de demissão de pessoal também, e tem essa comercialização de cartões que tem a ver com a estratégia de crescer na alta renda, né? Quando você origina um cartão de crédito, isso tem um custo para o banco, mas é um custo inicial que vai gerar uma receita por longos anos. No final das contas, isso tem uma rentabilidade positiva. Dá uma olhada no que eu falei sobre diminuir, sobre essa reestruturação, diminuir pontos físicos. Em 12 meses, o banco ele saiu de 6 mil para 4.600 pontos físicos. Então, dos grandes bancos, sem dúvida, nesse período, o Bradesco, assim, ele é mas de longe, o banco que mais diminuiu sua estrutura física, o que é muito bom. E ele também teve uma demissão de pessoal muito grande, né? Ele demitiu mais de 1.900 colaboradores, mas ele ainda hoje tem ali próximo a 82 mil colaboradores, e isso explica por que a despesa administrativa caiu, apesar de a gente ter todo esse custo de demissão. Bom, agora passando para o resultado da seguradora. O Bradesco, ele é um banco que ele tem uma seguradora muito grande. Essa seguradora já chegou na fase ruim do banco, né, da operação bancária. A seguradora, ela segurou o resultado ali, representando 50% do resultado. E no quarto tri, o resultado da seguradora, ela cresceu quando a gente compara. Não vou comparar o quarto tri, não. Vou comparar 2025 com 2024. A gente vê que o lucro líquido da seguradora, ela cresceu mais de 11%, e muito disso veio naturalmente dos prêmios ganhos de seguros. Então, quando o banco ele emite um seguro, ele tem um prêmio que ele embolsa, mas principalmente veio do resultado financeiro da operação. O que acontece? A seguradora, entre ela receber o dinheiro do segurado, da apólice, e acontecer algum tipo de sinistro que ela vai precisar desembolsar, uma boa parte dessa quantia que ela recebeu para poder arcar com a obrigação dela, durante esse tempo ela deixa esse dinheiro investido em títulos, normalmente títulos públicos de baixa duration e alta liquidez, e aí esses títulos eles são muito sensíveis à taxa de juros. Então, em trimestres que a gente tem uma taxa de juros maior, o resultado financeiro da seguradora vai ser naturalmente maior, que é o que aconteceu no quarto tri, né, que a gente atingiu aí o ápice do ciclo de juros, com Selic na casa dos 15%. Isso também impacta bastante no ROI da seguradora, que fechou o trimestre, o ROI anualizado, de 24%. Olha que dicotomia. Quando a gente pega o ROI do conglomerado, ou seja, a operação bancária mais a operação de seguros, é de 15%. Mas quando a gente pega o ROI só da seguradora, ele é de mais de 24%, o que nos leva a crer que a operação bancária do Bradesco ainda é muito pouco rentável. Eu fiz essa conta, só para você ter ideia. Hoje, a operação bancária do Bradesco tem um ROI de menos de 12%. É um ROI muito baixo. No auge da crise, esse ROI chegou a ser de quase zero. Isso quer dizer que só a seguradora dava lucro, né? Então, aqui, a operação de banco, a operação bancária, teve um lucro, acho que, se não me engano, de 300 milhões de reais, alguma coisa assim, muito baixo para se tratando de Bradesco. Isso pode ser um ponto negativo, né? Você falar assim, não, o Bradesco hoje é um banco ineficiente que depende só de operações de seguros, mas eu vejo por outro lado. Eu vejo uma tendência muito clara de onde o banco ele pode ganhar rentabilidade.
E ganhar ROI na seguradora é muito difícil, porque ele é muito grande no setor. Então, quando você é muito grande, você conseguir expandir ganhando rentabilidade, assim, é quase impossível, né? Você vai crescer ali junto com a economia do país. No entanto, quando a gente olha para a operação bancária, a gente vê que tem muita ineficiência. Então, o banco ele tem muita alavancagem operacional para destravar à medida que o plano de reestruturação for andando. E aí, isso eu acho que é o principal gatilho, inclusive, da tese. Agora, passando para os índices de capital, o banco ele saiu de um Basileia de 14,8% para um Basileia de 15,8%, mas o principal aqui é que ele sai de um índice de capital principal de 10,5% para um índice de capital principal de 11,2%, que é um índice, assim, se tratando de Bradesco, é um índice bom. Não vou falar que é excelente, mas é um índice bom. Quando a gente olhava para 10,5%, poderia ser até um pouco preocupante. Eu vi gente levantando, o Bradesco não vai poder pagar dividendos, ou o Bradesco vai ter que vender parte da operação para poder aumentar o índice de capital, mas nada disso foi preciso. Hoje o banco ele tem índices confortáveis, inclusive para poder continuar pagando um nível robusto de dividendos à medida que o lucro avance. E por fim a gente tem o guidance do banco. O banco ele havia dado um guidance para 2025, então o que a gente nota? Que ele cresceu muito acima do topo do guidance que ele esperava crescer para a carteira de crédito expandida. Quando a gente olha para a margem financeira líquida, que o guidance era entre 37 bi, que ela ficasse em 2025 entre 37 e 41 bilhões de reais, ficou em 40 bilhões, que é muito próximo ao topo, então ótimo. Receita de prestação de serviços, a expectativa era que crescesse entre 5% e 9%, cresceu 8,9%, então muito próximo ao topo também, ótimo. Despesas operacionais aqui, a expectativa era que crescesse, né, somando pessoal, administrativas e outras despesas, era que crescesse entre 5% e 9%, cresceu 8,5%, um ponto de atenção, mas, como eu disse, é justificável pela fase que o banco atravessa. E, por fim, o resultado com seguro, previdência e capitalização, que era para crescer entre 9 e 13, cresceu 16, como a gente viu, muito disso por conta da alta na Selic e também um pouco pela queda no índice de sinistralidade da seguradora. E, na prática, a seguradora está ficando um pouquinho mais eficiente, tá? Não tem muita eficiência a ser destravada, não. Eu acho que está, assim, quase no teto do que ela pode entregar de ROI nessa taxa de juros, mas mesmo assim não deixa de ser positivo. Para 2026, o banco ele já anunciou o guidance, o que ele espera. Então ele espera crescer a carteira de crédito expandida entre 8,5% e 10,5%, margem financeira líquida ficar entre 42 e 48 bi, a receita de prestação de serviço crescer entre 3% e 5%, as despesas operacionais entre 6% e 8%, e o resultado com a seguradora entre 6% e 8% também. Eu peguei esse guidance e eu projetei qual o lucro que a gente pode esperar se ele ficar no centro do guidance em cada uma dessas linhas. Então, fazendo essa conta, eu saio de um lucro recorrente que em 2025 ficou em 24,6 bilhões para um lucro recorrente em 2026 ali pouco acima de 27 bilhões, que particularmente eu acho baixo. Isso dá um crescimento de 9,8%, eu acho esse crescimento baixo. Eu acho que o banco ele tem ali capacidade para entregar uma margem financeira líquida um pouco maior do que o centro do guidance, tá? Crescer serviços também um pouco acima do centro. Isso me leva a crer que a gestão, ela tá, igual como ela fez em 2025, ela tá dando um guidance pessimista para poder, entre aspas, não criar expectativa e em algum momento surpreender o mercado, que foi o que aconteceu esse ano. Então, eu diria ali que seria factível a gente trabalhar com lucro em 2026 na casa dos 28, na melhor das hipóteses ali 29 bilhões, e o ROI, o índice de rentabilidade, flutuando ali entre 15,5% e 16%, num cenário ótimo, um pouquinho acima de 16%. Isso aí, para o preço da ação atual, eu imagino que ainda tenha um espaço para subida, obviamente um espaço muito menor do que quando o Bradesco era negociado a R$11, mas isso também não é uma recomendação de compra, porque eu vou encerrar esse vídeo e vou atualizar o nosso modelo de valuation. Se você é nosso assinante, amanhã, logo depois do call do resultado, ou ali no final da tarde, você já vai ter a nossa decisão, se é manutenção ou não de Bradesco na carteira.
Então fica bem atento aí e te vejo na próxima. Um abraço.